Saiu agora há pouco, inclusive, os novos números do Instituto Paraná Pesquisas Brasil. A gente trouxe aqui no 3 em 1 os números, não sei se vocês estão lembrados. Sim, ontem, se eu não me engano, foi isso? Ontem, né? Aqui Sim. no 3 em 1, justamente do resultado dessa pesquisa aqui no estado de São Paulo. E acabou de sair hoje à tarde o resultado Brasil. Eu já trago os números para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, temos o seguinte resultado. Lula, 41,1% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro com 35,6 pontos. Então, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, a vantagem do petista sobre o atual presidente da República é de 5,5 pontos, segundo o Instituto Paraná Pesquisas. Logo depois aparecem Ciro Gomes com 7,9%, Simone Tebet com 1,8% e André Janones com 1,7%. Os demais candidatos eles não atingiram, os brancos e nulos somam 6,2%, não sabem ou não responderam 4,1%. Nós estamos falando de uma pesquisa com a margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. O registro dessa pesquisa é BR-05251/2022. Foram ouvidos 2.020 eleitores em 161 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. E o tempo, o período importante da gente avaliar é do dia 28 de julho a 1º de agosto, ou seja, o levantamento foi encerrado ontem. O que mudou da última pesquisa? Tem simulação do segundo turno? Eu já vou pegar aqui os números do segundo turno, mas enquanto isso vocês podem ir comentando. O que mudou, só para eu trazer aqui na pesquisa divulgada do mês passado, Lula tinha 41,1%. Nessa, então, ele aparece com os mesmos 41,1% e Bolsonaro tinha 35,1% e subiu para 35,6%. É exatamente essa diferença aí na somatória geral. Serrão, por favor. Bom, meu sonho, minha reza, todo dia eu rezo. Venha logo era digital de verdade, venha logo 5G, porque não dá para a gente aturar pesquisa feita dessa maneira como é feita hoje no Brasil. Querer dar cientificidade a algo que diz que houve 161 municípios de 5.770 municípios brasileiros. Ah, mas tem a amostragem, a matemática, a estatística. A contabilidade de empresas que aplicam golpe, não estou nem dizendo que seria o caso da empresa de pesquisa, também obedece a metodologias. No fim, tudo é correto, tudo é dentro da lei, tudo expressa um número. Então, por favor, vamos aguardar a modernização das pesquisas eleitorais para que elas falem a verdade. Pesquisa de projetar segundo turno, quando nem sequer ainda estamos no segundo turno, então, isso aí, repito, é leviandade, é estelionato intelectual praticado por instituto de pesquisa. Quem quiser acreditar nessa propaganda, que acredite. Eu não sou obrigado a entrar nessa esparrela e nem a analisar essa porcaria. Ponto. Muito bem. Constantino, quer comentar, por favor? Sim, bom, em primeiro lugar, se a margem de erro é 2,2, somando dá 4,4, e a gente lembra que, como os institutos de pesquisa historicamente sempre inflaram a esquerda e diminuíram a direita, a gente imagina que já tem aí uma espécie de empate, na pesquisa atual do Paraná entre Lula e Bolsonaro, dentro ali da região de erro. Então, de novo, Paulo, eu não acho que os bolsonaristas deveriam subestimar o risco Lula. Eu acho que ninguém está subestimando, tanto que tem muita gente preocupada com o país, vendo até plano B, porque não quer ficar num barco que aponta na direção da Argentina. Então, o risco não é trivial e não pode ser banalizado. Mas, de novo, está longe de ser esse favoritismo que algumas outras pesquisas, como o Datafolha, apontam. Isso aí, para mim, é picaretagem, no mínimo, ou erro metodológico muito grosseiro. Agora, em relação às falas do ex-presidente Lula, nós vamos lembrar aqui o que a esquerda sempre defendeu. O Lula está com a turma invasora, criminosa, terrorista, sim, do MST. Gente que quebra laboratório, que mata gado em pasto, é terrorista. Aliás, não é nenhuma novidade, o PT e o Lula defenderam Cesare Battisti. Então, o Lula sempre esteve com essa turma. E o Bolsonaro está com o agronegócio. O J.R. Guzzo, resumiu bem. O agro é a prova mais indiscutível de que o capitalismo deu certo no campo brasileiro. E a ideia de liberdade econômica no setor agrário é intolerável para a esquerda nacional. Então, de novo,
A turma da esquerda radical, do Lula, a turma xiita, está com o Boulos, está com o MTST no meio urbano e com o MST no meio rural. Ainda tem um modelo anacrônico de agricultura familiar, entre aspas, aquelas favelas rurais que eles criaram e que tinha conflito o tempo todo. O atual governo está com o agronegócio, que é demonizado por essa esquerda. E que, nesse governo Bolsonaro, cessou praticamente invasão ao campo. Por que será, né? É porque o governo não é mais conivente e não manda mais dinheiro para os terroristas. Piperno, estou tentando achar justamente esses... Achou? Então, por favor. Eu teria que te mandar de novo, mas a diferença no segundo turno ela é de 9,7% para o Lula, um pouquinho abaixo dos demais, mas não tão distante assim, o que mostra também que em todas as simulações ele tem aí uma margem relativamente folgada. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, que são só 61 dias, é claro que fica muito mais difícil se reduzir essas margens. Não é impossível, a campanha em televisão ainda não começou, a gente ainda vai sentir com maior propriedade, com mais exatidão, os efeitos da PEC. Eu acho que tudo isso pode sim, de alguma forma, interferir. Agora, haja matemática criativa, né? Quer dizer, a diferença é de 5 e pouco, mas, ou seja, pode ser que ela não exista mais, porque os 2,2 vão se mover para um lado, os outros 2,2 para o outro, e aí vai dar quase zero de diferença. É margem de erro, não é se mover. Eu sei. É margem de erro. É margem de erro. Então, da mesma forma que a margem de erro pode nos induzir a achar que a diferença é de quase zero, essa diferença ela também pode ser ampliada de 2,2 para um lado e 2,2 para o outro e chegar a 10. Perfeito. Por isso, é verdade. Por isso então, eu trouxe a questão histórica. Estamos de Nunca acordo. aconteceu isso antes. Estamos de acordo. Quer dizer, Piperno, mas há uma diferença muito grande dessa Oi? pesquisa para o Datafolha, né, que a gente anunciou na semana passada. Sim. A diferença é gigantesca. Grande. É uma diferença grande. No segundo turno do Datafolha, a diferença era de 20%, agora é de 9,6%. Em relação à adesão do agronegócio, é verdade, sim. O agronegócio, historicamente, é muito mais próximo do presidente Bolsonaro, embora nos últimos tempos a gente tenha verificado algumas fissuras, como, por exemplo, a do deputado Nery Geller, já citei aqui, que lidera uma dessas frentes agropecuárias lá na Câmara, do PP, Partido Progressista, da base do presidente Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Mato Grosso e que embarcou com Lula nessa campanha. Piperno, eu tenho uma pergunta. Você defende o terrorismo do MST? Bom, primeiramente eu não acho o MST um movimento terrorista. Sério isso? Sério. Pro Brasil Mas inteiro pode invadir propriedade. Pode destruir laboratório e invadir propriedade. Não, então, eu acho engraçado a visão. Deixa eu terminar aqui. Contaminação ideológica. O presidente Bolsonaro, então, ele deve estar aliado a alguns terroristas, porque nós vimos aqui, nós mostramos ao vivo, ele entregando títulos e falando exatamente de gente do MST que estava recebendo títulos lá de propriedade, que na visão deles tinha renunciado à história de invadir terra e tal. Bolsonaro sempre chamou o MST um movimento de terrorista, porque sempre foi terrorista. Certo. A diferença é que o Bolsonaro... Isso? Eu acho não. É só você... Tá bom. Eu faço uma compilação de jornais dos últimos 20 anos, te coloco um laço e dou pra você de presente. Puxa você dar uma vida, verdade, ninguém Mas viu. Isso daí é muito simples. Agora, eu não vou nem entrar nesse mérito. Agora, o Bolsonaro sempre acusou o movimento como terrorista e o que ele fez, na verdade, foi o contrário. A gente tem uma política nacional de reforma agrária e ele implementou. Então, quer dizer... É engraçado, você acha pelo jeito tudo que o Bolsonaro faz é errado? Você deve criticar a medida de regularização Mas é claro que não. Eu já disse para você que aí eu sempre recordo o Leonel Brizola que falava que a propriedade era algo tão bom que deveria ser acessível a todos. Fala, Constantino, por favor. Não, eu acho que o Marco deveria ser mais humilde no seu intuito e, em vez de falar terrorista, que assusta, que muita gente vai sair pela tangente, perguntar uma coisa mais objetiva. É criminoso ou não é criminoso invadir propriedade que não é sua? Depende. Só isso. Depende, por exemplo. Depende. Então, posso explicar? Vai lá. Grileiro que invade terra, ele é criminoso. E o MST não?
Quando ele invade uma propriedade privada, com dono, uma propriedade produtiva e tal, ele está cometendo, sim, um ato criminoso. Você vê, ele vai jogando ali, tem um produtiva no canto, depois tem função social no outro. Não, tudo bem. É o que diz a lei, concordamos. Né? É o que diz a lei, né? Pelo menos concordamos que invadir o laboratório da Aracruz e quebrar aquilo tudo lá é um crime. Aquilo foi um ato criminoso. Curioso. Então aquilo foi um ato criminoso. Curioso é que o Insano Brasil... Não, o que é? Aos poucos a gente vai tirando do pipeiro. O Insano Brasil convive com isso desde a década de 60, agora, com as ligas camponesas do Julião. Exato. Eu quero Francisco Julião, né, que naquele momento, inclusive, tomava medidas. E digo mais agora, né, Piperno? Agora vamos concordar, então. Imagina só, Aracruz, laboratório, propriedade privada produtiva e invadida. Agora vamos lá. Se esse pessoal puder ter uma arma nas suas redondezas para defender a propriedade, isso é maravilhoso. Ok. Você acha que não tinha? Tá, você acha que não tinha. Agora, eu quero dizer o seguinte. Peraí. Como, por exemplo, terra de grileiro. Se defende ou não isso. Está mudando a lei. Aí o governo Bolsonaro deu acesso a muito mais produtor rural poder se defender desse jeito. Vamos concordar com... Vamos achar os nossos denominadores comuns aqui, historicamente, sempre houve... Abre fogo contra criminoso vagabundo invadindo a terra. Sempre houve muito crime no campo, né? A gente sabe disso. Historicamente. Não é agora por conta da ação desse governo. Eu quero falar do concreto, meu Deus. O cara não consegue responder, é difícil. Eu respondo tudo. Inclusive, queria dizer uma outra coisa. Roberto Rodrigues, um ícone da agricultura, né? Um grande pensador, inclusive, do agronegócio, fez parte do primeiro governo Lula. Era o primeiro ministro da agricultura do governo Lula. Ao que me consta, ele jamais foi defensor de invasão de terra. Fala de novo. Não, mas... É que eu vi que o Constantino está guardando alguma coisa dentro dele, por favor. Eu não consigo ter uma conversa séria e objetiva com o Piperno. Já ficou claro para todo mundo. Também não. Mas vamos lá. Se alguém invadir minha casa aqui, eu meto bala, eu meto chumbo e o governador da Flórida dá uma medalha de honra por defender a minha propriedade contra vagabundos criminosos. Mas você está na bolha da Flórida e não aqui. Já concordamos que quem tenta invadir uma propriedade, né, criminosamente, como o MST faz, pode ser recebido a bala que é legítimo. Então já estamos combinados sobre isso. Invade até terra indígena. Rodeio pipérnico. O resto é rodeio pipérnico. Grileiro invade até terra indígena. Historicamente, o PT sempre defendeu essas atividades criminosas, invasoras. E agora, o que tem que ficar... A direita brasileira, historicamente, sempre defendeu invasão de terra indígena, por exemplo. O discurso... Arrozeiro, lá em Roraima, tem um monte. O discurso da esquerda, ele é um pouco... Ele pega de uma forma... Às vezes as pessoas que estão desatentas ou que não prestam atenção muito na maneira como é colocada a situação, caem no engodo da esquerda. Então você tem dois discursos diferentes aqui. O Bolsonaro defende a propriedade privada e a sua prerrogativa de defender a sua família e a sua propriedade acima de tudo. Você tem o lado do Lula, que vem com esse papinho manso aqui de a ocupação das terras. Vamos e daí lá. ele vem com o eufemismo. Improdutivas. Só que o cara de pau que fala o que é improdutivo ou não é o próprio invasor. Então, olha como começa errado. Então, o movimento entra e você sabe como eles fazem, né? Eles pegam mulher, eles pegam idoso, eles entram com mulher, com idoso. Invadir terra improdutiva, vão ter que invadir as reservas indígenas. 14% do território nacional virou esquema de corrupção da Flórida. Aí que eu ia chegar. Isso que eu estava tentando explicar e não consegui. Mas só para concluir, daí você termina. Porque daí o que eles fazem? É tudo movimento político, né? Terrorista político. Eles entram na propriedade, aí vem um fotógrafo de algum desses meios de comunicação aí falidos, tira aquela foto com mulher, com idoso. Às vezes, se tiver um cadeirante lá, entra com um cadeirante também na foto. Né? E daí, se você, de alguma forma, retalia isso, se você defende a sua propriedade, você já é o vilão automático desse pessoal. Só que o grande mérito do Bolsonaro foi isso. Bom, você viu o número de invasão despencar. Posso falar agora? Por quê? Os rodeios pipérnicos foram tão longe que a gente não vai conseguir comentar a lambança da Nancy Pelosi em Taiwan.